Teteu e Mel, explorando um mundo de imaginação. Você já sentiu aquela curiosidade estranha ao encarar uma caixa antiga, como se ela estivesse tentando chamar sua atenção? Pois foi exatamente o que aconteceu. Naquela manhã de sábado, enquanto o aroma de café com leite flutuava pelas escadas, escutei um ruído peculiar vindo do depósito de bagunças nos fundos da casa. Era um som de algo remexendo, como se mãos invisíveis estivessem dobrando papel. Levantei sem pressa, calcei meus chinelos e fui verificar, sentindo o coração pulsar num ritmo mais acelerado do que o normal. Lá estava uma caixa de papelão comum, lacrada com fita, exibindo a caligrafia da minha avó, para quando você precisar. Eu jamais tinha visto aquele objeto por ali, nunca mesmo. Quando questionei minha mãe, ela fez um semblante enigmático, um daqueles olhares de quem guarda uma narrativa bem mais profunda. Essa encomenda chegou esta semana. Foi um envio da vovó, explicou ela, enquanto secava as mãos no pano de prato. Ela recomendou que você fizesse a abertura junto com a Mel. Com a Mel. Por qual motivo? Logo ela. Não tive tempo para elaborar teorias, pois o interfone tocou naquele exato instante. Era ela, exibindo suas tranças desalinhadas, a mochila de estampa de onça e um sorriso que sempre parece esconder algum mistério. O Bolinha disparou na frente para me encontrar no portão, agindo como se já estivesse a par de tudo. Apresentei a caixa para Mel. Ela se abaixou, encostou o ouvido no papelão e permaneceu em silêncio absoluto por 3 segundos. Teteu, ela cochichou, com os olhos bem abertos de surpresa. Fala, tem algo fazendo barulho aqui dentro. Senti um calafrio. Encarei a caixa e depois olhei para ela. Então, com cautela, nós dois erguemos a tampa simultaneamente. O conteúdo ali dentro transformou completamente o nosso dia. A caixa guardava um conjunto de relíquias, óculos de mergulho desgastados, um novelo de barbante carmesim, um caderno envelhecido com encadernação de couro, uma bússola pequena feita de latão e um envelope lacrado com cera vermelha. Tudo estava organizado meticulosamente, evidenciando um cuidado especial no preparo. Mel segurou o caderno com delicadeza, tratando como um item valioso. Ao abrir a página inicial, começou a ler em voz alta, respeitando cada pontuação. Estes objetos são os instrumentos de uma exploradora de mundos invisíveis. Quem os encontra já foi o escolhido. A jornada se inicia onde a fantasia termina e se encerra onde a bravura começa. O silêncio tomou conta do ambiente. O Bolinha permanecia no chão, cheirando a bússola. Exploradora de mundos invisíveis. Repeti, intrigado. Exploradores, ela me corrigiu, com uma expressão séria. Nós dois rompemos o lacre do envelope. Havia apenas uma folha dobrada com um mapa feito à mão, e aquele desenho retratava a nossa rua, nossa residência, o nosso próprio quintal. Havia um X demarcado em um ponto que identifiquei imediatamente, o pé de jabuticaba lá no fundo, próximo ao muro antigo. A atmosfera pareceu mudar naquele instante. Pode parecer um exagero, mas garanto que até a claridade que entrava pela janela ganhou um tom mais dourado, como se o dia estivesse aguardando a revelação daquele mapa. Mel guardou o papel no bolso dos shorts com total solenidade e decretou: vamos precisar da bússola. Eu a peguei. O metal estava aquecido, como se alguém tivesse acabado de manuseá-lo. Posicionei o objeto na palma da mão. A agulha oscilou calmamente e apontou na direção exata do quintal. Senti a garganta seca. Preparado? Ela indagou. Apenas confirmei com um gesto de cabeça. Ao alcançarmos a jabuticabeira, passamos a circular a árvore, examinando minuciosamente cada detalhe do solo, do caule e das raízes. Absolutamente nada. Apenas terra, folhagem seca e uma formiga que carregava um farelo com uma força monumental. Mel consultou o mapa outra vez. Inverteu o sentido do papel e franziu a testa em concentração. Teteu, o marcador não indica o chão. Como assim? Ela apontou para o alto. Em um galho robusto, a cerca de 2 metros do solo, havia um pequeno detalhe na madeira, entalhado perfeitamente em formato circular. Teríamos que escalar. Eu nunca fui habilidoso em subir em árvores, mas a Mel subiu pelo tronco com uma agilidade espantosa,
agindo como se tivesse nascido para aquilo. Ao atingir o galho, ela tateou o interior do entalhe e retirou um objeto pequeno e arredondado, protegido por um pedaço de tecido. Ela desceu e depositou o achado em minhas mãos. Seus dedos tremiam levemente. Removi o tecido com cuidado. Era um fragmento de vidro espesso e multicolorido, assemelhando-se a um pedaço de vitral antigo. Tons de azul, verde e dourado se mesclavam ali. Ao erguê-lo contra a luz solar, o brilho atravessou o vidro e projetou no chão cores vibrantes, impossíveis de encontrar em qualquer caixa de lápis. Foi então que surgiu a primeira grande surpresa. O Bolinha soltou 3 latidos intensos, direcionando o focinho para a parede desgastada nos fundos. E naquela superfície, onde antes víamos apenas marcas de tempo e tinta velha, surgiu uma silhueta que não deveria estar lá. Era a sombra nítida de uma porta. Mel segurou meu braço com força. "Você também está enxergando isso?" perguntou ela. "Sim, estou. Será que é real?" Aproximei-me da parede e toquei a superfície. Era apenas alvenaria fria. Contudo, a sombra permanecia ali, definida, com contornos de batente, maçaneta e tudo mais. "Suponho que dependa da sua definição de realidade", respondi, surpreso com a profundidade da minha própria frase. Mel pegou o diário da vovó e passou as páginas rapidamente. Na 5ª folha, encontramos uma diretriz que havíamos ignorado: o fragmento de vidro não serve para abrir passagens. Ele revela as que já estão presentes. Para cruzar, cerre os olhos e relate o que existe no lado oposto. Trocamos olhares. "De que forma vamos descrever um lugar que nunca vimos?" questionei. Usando a imaginação, ela retrucou, como se fosse a solução mais óbvia. Respirei fundo e fechei os olhos. Comecei a narrar, permitindo que as ideias fluíssem sem filtros. No outro lado existe um campo vasto com grama alta, mas a vegetação é azulada. O céu exibe um tom alaranjado com 3 pequenas luas flutuando. Há uma queda de água que flui para cima, desafiando a gravidade, e uma ponte de pedra coberta de musgo sobre um rio que cintila como se carregasse estrelas. Ao reabrir os olhos, notei que Mel estava estática, me observando. "Teteu, o que houve?" Ela sinalizou para a parede. A silhueta da porta agora possuía cores. Era possível enxergar, como através de um vidro embaçado, exatamente o cenário que eu acabara de narrar. A grama azul, o firmamento laranja, as 3 luas. A segunda grande reviravolta aconteceu ali. Eu havia dado forma àquilo, apenas com o poder das palavras. Por um breve instante, o medo me atingiu. E se minha descrição fosse falha? E se eu invocasse algo assustador sem querer? Mel, porém, tocou meu ombro e falou com serenidade: "Você apenas expressou sua essência. Não há como isso estar errado." Minha mãe surgiu trazendo 2 copos de água, observou a parede, olhou para nós e comentou de forma simples: "Sua avó costumava fazer o mesmo quando tinha sua idade." Ficamos em choque. Ela apenas retornou para casa, exibindo um sorriso discreto. Tomamos a água, nos acomodamos na grama e permanecemos quietos por alguns instantes, tentando processar os fatos. O Bolinha se deitou entre nós com as patas para cima, implorando por atenção, totalmente indiferente à existência de um portal imaginário na parede do quintal. Mel retomou o caderno e fez a leitura da última página em tom solene: "O mundo invisível só permanece vivo enquanto é narrado. Se a imaginação cessar, ele adormece. Se for idealizado em conjunto, ele se expande. Os grandes exploradores nunca viajam sozinhos." Encarei-a. Ela retribuiu o olhar. "Vamos fazer juntos", propus. "Juntos", ela confirmou prontamente. Ficamos de pé diante da parede, com as mãos unidas e o vidro colorido entre nossos dedos. Fechamos os olhos em sincronia. Dessa vez, a descrição foi compartilhada, um completando o raciocínio do outro. Existe uma mata onde as árvores produzem livros em vez de folhagens. E cada obra narra uma história distinta sobre quem caminha por ali. Há um palácio construído de nuvens que se mantém firme porque é sustentado pela brisa que as crianças criam ao correr.
Existe um rio feito de chocolate que se torna amargo para os egoístas e doce para quem sabe partilhar. Quando abrimos os olhos, a parede resplandecia por inteiro. A porta sombria havia se transformado em um portal de luz intensa, repleto de cores, formas e de tudo que havíamos concebido em dupla. Não houve necessidade de entrar. Percebemos que aquele não era o objetivo final. O universo que idealizamos já existia dentro de nós dois. E essa sensação superava qualquer expedição física. A luminosidade do entardecer foi se transformando, e o quintal recuperou sua aparência habitual. A parede voltou a ser apenas alvenaria. No entanto, algo estava diferente. Era como reler um trecho de um livro e descobrir uma nuance que havia passado despercebida. Recolhemos cada item com zelo e os devolvemos à caixa da vovó, o fragmento, a bússola, o fio, os óculos. Mel encerrou o caderno suavemente, acariciou a capa de couro e o posicionou no fundo da caixa, como quem guarda uma herança preciosa para o futuro. Você acredita que a vovó praticava isso neste mesmo quintal? Indaguei a minha mãe durante o jantar. Ela refletiu por um momento, mexendo a sopa com a colher. Ela afirmava que todo lugar esconde um mundo secreto, aguardando alguém com criatividade suficiente para revelar a entrada. Ela fez uma pausa. Acredito que você localizou essa entrada hoje. Me alimentei em silêncio, refletindo. Mel se despediu mais tarde e, antes de sair, voltou-se para mim com aquele seu sorriso característico. Teteu, você notou que a bússola indicou o quintal antes mesmo de abrirmos a caixa. Eu não tinha reparado. Esse pensamento me acompanhou até o quarto. Deitei-me na cama, fitando o teto, com o bolinho acomodado em meus pés. Recordei a porta de sombra, a vegetação azul, o palácio de nuvens, o rio de chocolate doce para quem divide. Sorri sozinho na penumbra. Não tenho certeza se o mundo invisível possui uma existência física ou se somos nós que o trazemos à vida. Contudo, aprendi algo fundamental naquele dia. Quando você compartilha sua imaginação com alguém especial, o resultado é suficientemente real. Mais do que real, é algo seu.